Graça e paz, povo querido. Que bom que você está aqui conosco para esse nosso tempo de reflexão na palavra de Deus. Nós estamos orando com os salmos, e o salmo de hoje é um salmo muito especial, até porque ele complementa o salmo anterior. E eu quero convidar a você, onde você estiver nos acompanhando, que você tenha a sua Bíblia aberta nesse salmo, salmo de número 43, e assim podemos compreender o que o Senhor quer falar ao nosso coração por meio desse louvor, desta oração, desta poesia, portanto entoada pela igreja do Senhor. Orando com os salmos é a nossa meta, é a nossa série. E quando abatido, invoque a Deus. Não disse se você estiver abatido, eu disse quando, porque o abatimento é uma certeza na vida de todo ser humano e os cristãos não são exceção. Logo, quando esses momentos chegarem na nossa vida, invoque a Deus, porque conversar intimamente com a nossa alma, naquela atitude de introspecção, é algo fundamental para a nossa saúde emocional, e nós já vimos isso, especialmente quando enfrentamos crises e daquelas que corroem a nossa alma de dentro para fora. Quando nos sentirmos abatidos, quando as circunstâncias da vida nos provocarem esse tipo de frustração, esse tipo de sentimento, devemos nos lembrar do que a palavra de Deus traz como consolo ao nosso coração e renovar a nossa esperança. De quê? De que amanhã será melhor. Amanhã é um novo dia, é um dia em que as bênçãos do Senhor se renovarão sobre cada um de nós. Entretanto, é importante você lembrar, ainda que amanhã seja muito melhor, as coisas mudem como você espera e como você tem orado, mas pode ser que as coisas mudem só um pouco, não tanto quanto você desejava, ou mesmo pode ser que não mude nada daquilo que é esperado, daquilo que é pedido, daquilo que é clamado por você. O que fazermos? Devemos sair da introspecção e partirmos para a invocação. E o que é isso? Tomar atitudes práticas, atitudes proativas, dinâmicas, no sentido daquilo que nós clamamos, não mais apenas falando com a nossa alma, mas clamando a Deus, clamando aquele que pode, aliás, o único que pode, nos dar a solução para aquilo que nós enfrentamos. Então veja só, ainda que tenhamos orado muito, e as coisas mudem pouco ou mudem nada, com toda certeza uma lição deve ser aprendida em meio a essa crise. E que lição é essa? Devemos depender de Deus, erguer a cabeça e seguir em frente. Se isso acontecer, já é resposta de Deus para aquele momento em que nós estávamos clamando, implorando, invocando. A isso se chama de progresso na vida espiritual. A vida espiritual deve ser progressiva, e é certeza que você cresce, certeza que você aprende quando você segue essa receita. Qual? Introspecção, falar com a sua alma; invocação, falar com Deus. É a certeza infalível de crescimento. Não basta ficarmos falando ou lamentando com a gente mesmo, não basta ficarmos em um canto chorando pelas consequências dos nossos erros ou dos erros de outras pessoas como nós. Não adianta. Precisamos partir para a prática e pedir a Deus auxílio, implorar para que Deus nos dê a assistência divina. Precisamos recorrer ao único que pode efetivamente resolver as demandas que nós estamos sofrendo. Mas para invocar,
para tomar essa atitude prática, primeiro a gente precisa renovar as forças. Primeiro a gente precisa se encher de esperança e aí tomar essa atitude. O salmo anterior, o 42, nos ensinou a fazer o primeiro passo, encher de esperança. O salmo 43, ele vai nos mostrar esse segundo passo, a invocação, a prática diante de Deus. Na verdade, é um salmo bem curto, porque ele é um epílogo, um complemento ou a parte final do salmo anterior, que é o salmo 42, atribuído aos filhos de Corá, como tão bem sabemos. E os dois, eles como uma única canção, uma única poesia, abordam o mesmo tema, que é o socorro para a alma angustiada, o socorro para a alma abatida. E nesses dois salmos, nós somos convidados, na verdade, convocados diante deles, a esperar em Deus e a renovar essa expectativa de que dias melhores virão. Queridos, com Jesus, dias melhores sempre virão. Para isso, precisamos orar muito, muito por sinal. É terapia de Deus para a nossa vida. Existe um grupo musical chamado Expressão Vocal, e esse grupo captou a essência do que está escrito em 2 Crônicas 7,14 e transformou em música de uma forma muito particular e muito linda. E nessa canção eles dizem assim: se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então, e só então, os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. E continua: se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. E completa: então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, e como consequência os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Precisamos orar mais. Oração nunca é demais, e por mais que tenhamos orado, nunca oraremos o suficiente. Precisamos dedicar a Deus, porque oração nos leva à progressão. O Filho de Deus, ele aprende a progredir na fé, na exata medida em que ele entrega a Deus as suas lutas, em que ele confia em Deus completamente, porque ele sabe que as promessas de Deus se cumprirão. O que Deus promete a nós, Deus cumpre fielmente. Deus não é homem, Deus não é filho do homem, Deus não mente, Deus não se arrepende. Ele promete, Ele cumpre. E da nossa relação de intimidade com Deus, de piedade com Deus, a gente nunca sai do mesmo jeito que entrou. A gente inicia esse relacionamento com Deus e a consequência é inevitável. Deus nos abençoa. E você sabe, mas vale a pena relembrar, da nossa relação com Deus, Deus não muda, nós sim. O salmista, ele vai comprovar essa verdade, na medida que ele aprende a lidar com a sua desesperança, com o seu abatimento, com a sua falta de perspectiva do futuro. Alguém disse, com muita sabedoria certa vez: às vezes, Deus ainda não mudou o cenário que você está envolvido, porque Ele quer que o cenário primeiro mude você. E é muito verdadeiro essa afirmação. Na vida,
Perder a esperança é normal, mas buscar reencontrá-la é fundamental. Em Cristo, nós temos essa intimidade com Deus. Em Cristo, somos satisfeitos nele de maneira completa. E a sensação de abatimento, de angústia, de desamparo, de abandono, não pode dominar o nosso coração, porque o Senhor sempre estará perto daqueles que o amam. Sempre. E só isso já é um motivo de conforto dos mais maravilhosos na nossa vida. Vivamos com a mesma esperança que esse salmista, ou os salmistas, eles tiveram, de que sempre haverá redenção para a nossa alma, quando sinceramente clamamos ao Senhor. E é por isso que, mais uma vez, ele conversa com a sua alma e pergunta para ela: por que você está sofrendo? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E encerra essa oração, encerra esse clamor, declarando profeticamente aquilo que ele tem certeza, porque em Deus é essa convicção que nós temos. E sabe qual? Deus ainda vai ouvir o meu louvor de gratidão, Deus ainda vai ouvir o louvor dos meus lábios, enaltecendo o quanto Ele é bom, porque Deus é meu Salvador e vai agir em meu socorro, vai me livrar da aflição. Está difícil hoje? Amanhã vai ser melhor, porque Deus, Ele já está lá para nos dar o conforto, o consolo que tanto nós necessitamos. Com certeza, todos podemos ter a mesma convicção que o salmista teve. Em Deus, as tempestades virão em nossa vida, os ventos soprarão, como sopram na vida de qualquer pessoa. A diferença é que nós continuaremos de pé ao final, porque a nossa fé está alicerçada na rocha que é Cristo. Que possamos depender dessa confiança com Deus. Isso é progredir na vida espiritual, na medida que os abatimentos e dificuldades vêm sobre a nossa vida. Não progredir, não crescer no reino de Deus, não é ficar estagnado, é regredir. Em Deus, ou a gente cresce, ou a gente retroage. Não tem meio termo nessa situação. E a adoração prestada no santuário de Deus, na igreja de Deus, que é um dos focos do Salmo 43, ela tem o poder de curar dores, de curar angústias, tristezas profundas do nosso coração. A adoração a Deus na sua casa são remédios para a nossa alma. Bobo de quem não se medica dessa preciosidade de estar na casa de Deus, com o povo de Deus, adorando, ouvindo da mensagem de Deus e voltando para casa com o coração exultante da alegria que só Deus pode nos dar. Tem outra canção que eu gosto muito, é uma composição de Ricardo Martins, e possivelmente você a conheça muito bem. Ele diz que se formos medicados por Deus, por meio da sua palavra, não há o que temer. Tanto que na música ele diz: eu sou o Senhor, o Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus, eu sou a cura, sou o poder. E prossegue: eu sou o Amém, a estrela da manhã, eu morri na cruz e trouxe salvação, conheço a tua dor, ouço o teu clamor, e minha destra não falhará. E o refrão da música diz: não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com a minha mão, eu serei fiel. Medique-se em Deus, e tomado essa medicação chamada Palavra de Deus, não há o que temer quando as tempestades,
quando o desânimo, quando o abatimento vierem sobre a sua vida. O salmista vai nos mostrar como se curar diante de Deus. E primeiro, ele faz algumas orações. E a oração inicial dele é para que Deus corrija o que está em volta dele, a circunstância que está abatendo a alma dele. Versículo 1 e versículo 2 desse salmo diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e iníquo, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. O salmista, ele está clamando a Deus, para que Deus julgue a causa dele, a começar dele mesmo, das atitudes dele. Ele está pedindo para que Deus olhe, sonde o coração dele e comprove que ele é inocente diante daquilo que ele está passando. Reparem que tamanha coragem essa pessoa teve para pedir a Deus: Deus, sonda a minha vida, sonda o meu coração. E logo depois, ele pede a Deus, na sequência do versículo, para defender a causa dele de pessoas más, para defendê-lo diante daqueles que o injuriavam, diante daqueles que acusavam baseados em fraudes e mentiras. Ele implorou a Deus, para que Deus fosse seu advogado, diante das circunstâncias que enfrentava. Mas ele invoca também para que Deus seja o seu juiz, para que Deus dê a sentença quando ele estava enfrentando aquilo. Quando eu, quando você, quando cada um de nós enfrentamos lutas na vida, devemos fazer esse pedido sincero a Deus: Deus, julga as minhas ações, julga as minhas atitudes, Deus, para ver se de fato eu não estou dando motivo para tudo que estão falando, para tudo que estão fazendo ao meu respeito. Precisa de sinceridade, mas antes de fazer essa oração, procure ter certeza de que você está do lado certo da vida, do lado certo daquela demanda, do lado certo daquela batalha, pois se nós estivermos errados e provocando tudo aquilo, a história é um pouco diferente. O salmista considerava Deus como sendo a sua fortaleza, o seu refúgio, ou a razão maior da sua esperança. Logo, o que ele quer dizer? Em momentos assim de abatimento, não faz sentido perder a esperança, porque nós passaremos por eles, mas se Deus é a minha rocha, se Deus é a minha fortaleza, por que que eu vou me abater e vou desistir da alegria e talvez desistir da vida? Por isso ele pergunta para Deus: Deus, por que eu estou assim? Eu sei que o Senhor me ama, sei que o Senhor é o meu Deus e sei que o Senhor é a minha fortaleza. Ao Senhor eu já entreguei a minha vida e o meu coração, e eu já pedi perdão pelos meus pecados. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que estou sofrendo? Por que eu estou angustiado, desmotivado, desesperançoso? Por que eu estou nesse abatimento sem fim? Ele pergunta a Deus, mas não como forma de revolta, não como forma de questionar a divindade, o amor de Deus, de jeito nenhum, mas ele questiona como a forma de um pedido de socorro. Deus, me socorre, me livra, porque ele sabia que só Deus poderia livrá-lo. As suas forças próprias não lhe dariam isso, a sua capacidade não lhe traria livramento. Deus sim. Tanto que ele ora na sequência, pedindo restauração daquilo que lhe era direito. No caso aqui, não é uma exigência, ele não está determinando a Deus para que Deus fizesse a vontade dele, mas buscando em Deus o que é certo, o que é apropriado, e ele vai mostrar essa confiança na sequência, no versículo 3 e no versículo 4,
quando ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem, levem-me elas ao teu santo monte, à tua habitação. Olha o que o salmista está falando: Deus, me leva, me guia até a sua casa, me leva até o santuário, me leva até a igreja. Deus, eu quero ir na tua casa, eu amo a tua casa, eu amo a minha igreja. Deus, me leva para lá, porque é lá que eu quero te adorar. E ele diz no versículo 4: então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Eu quero ir para a tua casa, eu quero ficar de pé, quero levantar minhas mãos aos céus, eu quero cantar louvores com o Senhor, eu quero te adorar com a equipe de celebração. Deus, eu quero estar na sua casa. Você tem esse desejo no seu coração? Quando chega a quarta-feira, seu coração arde: hoje tem culto, hoje à noite eu quero estar na casa de Deus. Quando chega o domingo, Deus, não vejo a hora de levantar, me arrumar, colocar minha roupa legal, estar na tua casa. Deus, eu quero me alegrar com meus irmãos, eu quero sorrir, eu quero refletir na tua palavra, eu quero te adorar. O salmista ansiava por isso, o salmista desejava isso mais do que tudo, tanto que ele pede para que os atributos de Deus fossem as suas balizas, fossem aquilo que coloca à frente dele o caminho para ele seguir. E ele pede: Deus, que eu seja guiado, que eu seja levado para a sua casa. Ele quer dizer: Deus, que nunca seja pelas minhas próprias forças, mas que seja sempre pela sua condução, seja sempre pela sua mão. Foi Deus quem te trouxe aqui, foi Deus quem fez esse culto para você, foi Deus quem preparou essa mensagem que você está ouvindo agora, e eu não tenho a menor dúvida disso, como o salmista também não tinha. E clamar a direção de Deus é a certeza que ele tem de que só assim ele chegaria ao lugar destinado à adoração, a igreja, o santuário, o templo, a casa de oração, ou qualquer outro nome que você dê para o lugar de adoração a Deus. Devemos clamar e agradecer, porque é Deus quem de fato nos traz até a presença dEle para o adorar. E nós só estamos aqui, só estamos na casa de Deus, porque é Deus que coloca em nosso coração tanto querer quanto realizar. Como Deus é bom. E assim o salmista, ele termina essa oração em forma de música, esse salmo em forma de poesia, renovando, fazendo algum discurso que ele já fez 2 vezes no anterior, mas ele renova, ele se motiva a ter uma vida com Deus, como ele fez no anterior, em forma de pergunta. Ele diz no versículo 5: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu socorro e o meu Deus. Ele faz aquele ato de novo de introspecção, uma autocensura. Ele coloca sobre si mesmo para dizer: por que eu estou com falta de esperança se eu tenho Deus? Por que eu estou abatido se Deus é o Senhor da minha vida? Por que eu estou abatido e arrastando o mundo nas minhas costas, se eu sou filho do Rei do Universo? Por que eu estou assim sofrendo e duvidando do Deus que tem um cuidado especial para comigo, todo momento, para todo sempre, aqui e na eternidade? É uma pergunta lícita, é uma pergunta sincera, e é uma pergunta que nós devemos fazer também à nossa alma. Quando você se abater, pergunte para você mesmo: por que eu estou assim? E lembre-se, Deus é infinitamente maior do que os nossos problemas, do que nossas angústias, sejam elas pelos motivos que forem. Deus é maior. A alma que confia em Deus, ela até se abate,
mas ela levanta os olhos ao céu, ela clama a Deus e ela renova as suas forças espirituais, e quando abatida, ela invoca a Deus, porque ela sabe que a resposta vem do Senhor. Mesmo que pouco, mesmo que nada mude, depois de você orar e orar muito a Deus, uma coisa vai mudar completamente na sua vida: a nossa esperança, a nossa confiança, elas são completamente renovadas. Esse é o propósito de passarmos por aflições. Deixe-se ser transformado por Deus. Passe pelas dificuldades, passe pelos cenários e circunstâncias difíceis da vida, mas saia deles transformado pela bondosa mão de Deus. E eu termino a minha reflexão com você no Salmo 43, prometendo o que o Salmo promete: amanhã vai ser melhor. Confie nessa verdade. Mesmo em lutas e dificuldades, amanhã você vai louvar a Deus de todo o seu coração. Mesmo que hoje esteja difícil, amanhã vai ser melhor, porque Deus virá em seu socorro, porque Ele é pessoal, Ele é íntimo, Ele é completamente seu. Assim sendo, termine essa noite cantando o Salmo 43 em seu coração, orando o Salmo 43, ou cantando como sugestão uma música muito conhecida: por toda eternidade tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Amém e amém. Feche teus olhos, vamos falar com Deus em oração. Deus, como é bom desfrutar da certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado, e o Senhor guarda, protege e guia a nossa vida. Deus, que privilégio é termos uma casa de oração, uma igreja para chamarmos de nossa, para sermos confrontados com nossos pecados, mas motivados a uma vida de santidade, piedade, de alegria, Deus, renovada a cada dia. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado pela Tua palavra disponível aos nossos corações, pelos salmos, essas bênçãos, esses remédios que o Senhor concede para a nossa alma. E obrigado também, ó Deus, eu ouso dizer aqui, pelos abatimentos, sofrimentos, dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Podemos olhar para trás, Deus, e ver o quanto o Senhor nos livrou e nos ensinou, nos deu progresso na vida espiritual por meio deles. E é o que eu peço, Pai, nos outros que ainda virão, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos faça, Pai, depender dia a dia mais do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa fidelidade à Tua palavra, ajuda-nos a ter esse amor pela Tua casa, ajuda-nos, ó Pai, a buscar no Senhor o nosso socorro, pois sabemos que Ele só pode vir de Ti. E se alguém, Deus, entre nós, alguém que ora conosco nesse momento, está enfrentando esse turbilhão emocional, enfrentando, Deus, um abatimento, um desânimo, uma falta de esperança em sua fé, eu peço agora, Deus, que o Teu Espírito Santo, de forma poderosa, visite essa alma, Pai, que o Senhor toque nessa alma com as Tuas mãos santas, e que o Senhor, Deus, traga a esse coração as bênçãos em forma de respostas que vêm do céu. Cura, Deus, aquele que está lutando. Traz, Deus, resposta àqueles que estão em dúvida. Traz sustento naquele lar que está necessitando. Cura física aos que estão adoecidos. Cura emocional, Pai, aqueles que têm lutado com esse abatimento. Seja, ó Deus, sempre bondoso, misericordioso, e com certeza, Pai, renova em nós a esperança. Amanhã será um dia melhor, pois ainda Te louvaremos, o Senhor que é nosso Deus e nosso Rei pessoal.
e por isso nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém.